Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Gestarcast. Esse podcast que tem o intuito de te levar informação, muito conhecimento para que você tenha um maternar mais leve, com mais qualidade e bem-estar. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, onde a gente vai trazer um tema que é fundamental para que você realmente tenha uma maternidade mais leve, né? Eu acho que é um assunto que realmente traz esse conforto para a família, porque aqui não envolve somente mãe e bebê, é realmente para a família, que é sobre o sono do bebê, né? E é um assunto super importante para você que está com o seu pacotinho aí ainda dentro do forninho. É a hora de você realmente aprender sobre o sono, porque depois que esse pacotinho estiver nos teus braços, aí quanto mais conhecimento você já tiver anterior, vai ser muito melhor para que você realmente curta essa tua jornada que tu está entrando agora. Então, antes de eu apresentar, né, a convidada que está aqui, antes de eu falar quem é que está aqui conosco, eu vou falar quem é que está apoiando o Gestarcast. Nós temos aqui conosco a Rabassa Seguros, Espaço Saudável da Feira, a loja Nina Baby, o Instituto Camila Milagres, Anel Plenos Clínica Médica, Branda Nutrição Materno Infantil, Centralize Espaço Preventivo e Reabilitativo, Letícia Assunção, Educadora Integrativa do Sono Infantil e a Materna Amamentação. Mãezinha, faz o seguinte, pega teu suco, pega teu chazinho. Lembra, se você está gestando ou amamentando, você não pode tomar café nem chimarrão. Então pega a bebidinha aí que mais te traz conforto e vem conosco, porque o Gestarcast está começando. Vamos lá então? Que rufem os tambores para ela que é especialista na abordagem integrativa do sono infantil pelo Instituto Family Wellness. Isto? Isso. Ela que trabalha com gestantes e famílias com crianças de 0 a 5 anos, educando-os sobre o sono infantil e direcionando-os para que venham a ter um sono de qualidade. Conosco no Gestarcast, Letícia Assunção. Gente, que introdução é essa? Maravilhosa! Adorei! Ai. Muito prazer, oi para todo mundo, para todas as mães, espero que toda a família assista. Esse é o podcast para a família, né, Letícia? É para a família. A gente tende a falar muito sobre mães, quem tá ali na linha de frente, mas quando a gente fala de sono, eu espero muito que os pais e demais cuidadores ajudem nesse processo, auxiliem, mamãe, então, dividam, façam tudo o que for possível. Perfeito, ó, já sabe, chama o maridão aí e chama a rede de apoio também, né, Letícia? Que é importante saber sobre como funciona o sono do bebê, como vai depois estabelecer uma rotina. Quem tá cuidando desse bebê precisa estar ciente disso tudo também, né? Sim, e a mãe precisa dessa divisão. Letícia, conta um pouquinho pra nós, como que foi que tu se inseriu, né? Quando que foi o teu start, assim, pra realmente trabalhar com sono, que tu já me falou um pouquinho sobre, eu achei super interessante de compartilhar isso com as nossas mamães aqui. Bom, na verdade, essa questão do sono, ela me surgiu na minha gestação. Então, eu não venho da área da saúde, a minha formação é bem em outro campo, em outra área, eu sou formada em design de moda, sou mestre e doutora em moda, em design. Por isso que ela é toda estilosa. Assim. Obrigada. Mas, enfim, meu campo de atuação era outro, tudo era diferente. Mas então, num certo momento lá, aos meus 33 anos, engravidei. E aí, durante a gestação, a gente começa a se informar sobre coisas que a gente nunca ouviu falar. Algumas são bem conhecidas, se informar um pouco sobre parto, sobre amamentação, enxoval, toda aquela coisa. Mas sobre sono, eu, né, por experiência própria, sei que eu não conhecia quase nada e vejo as mães que eu converso, as famílias que eu converso, que é um assunto ainda bem desconhecido, né, a ciência do sono de fato. Se sabe muito que o bebê acorda muito, que vai ser um período cansativo, mas que existe uma ciência, que existe estudo, que existe pessoas sérias trabalhando com isso ainda, a gente não sabe. Muito novo ainda. Então, na minha gestação, eu me deparei com essa questão, descobri que existia esse universo, e aí tocou num ponto meu, que é a questão do meu sono, que para mim sempre foi algo muito importante. Pro meu dia a dia,
pra minha produtividade, pro meu humor, enfim, eu sempre tive isso muito claro. E o sono é um pilar fundamental da saúde da gente, né, Letícia? Pra gente conseguir, como tu disse, a questão da tua produtividade, a questão do teu foco, da tua atenção, como eu disse, pra saúde, o corpo da gente, né, o nosso organismo precisa desse descanso, precisa se restaurar, se regenerar, e é no sono que isso acontece, né? Exatamente. Então esse sono interrompido, esse sono picado, a gente sabe que em alguns momentos vai acontecer, mas será que precisa ser até que idade da criança, até a criança fazer 5 anos, até quando? Porque às vezes a mãe parece que entra em desespero, né? Meu Deus, quando que eu vou voltar a dormir? Sim. E às vezes eu não digo nem dormir uma noite inteira, 12 horas de sono linda, maravilhosa, ou 8 horas, mas que tu tenha realmente um sono com menos interrupções, um sono que pode ser regenerativo mesmo, né? Sim. Então assim, o que acontece? É fato, é ciência de que o sono é saúde. Mas tem certas pessoas que lidam melhor com a privação de sono. E eu sabia que eu não era uma dessas pessoas. Eu sabia que eu iria sofrer muito se eu tivesse uma perda, né, de sono significativa ali, que eu sei que tem nos primeiros meses, principalmente. Então, na gestação, eu já comecei a estudar. Perfeito. É muito junto com o que a gente vai trazer aqui no GestarCast. Comecei a estudar, comecei a me interessar bastante. Fiz alguns cursos online, algumas coisas que eu não me identifiquei, outras que eu me identifiquei, mas de fato entrei nesse universo, assim, conversava com as amigas, dava dicas, mas não tinha formação. Tive a Laura, minha filha, e comecei a aplicar o que eu já tinha lido, que eu tinha estudado por conta própria, e as coisas começaram a dar muito certo. Quando a gente vê educadoras de sono, consultoras de sono, muitas delas tiveram problemas com o sono de seus filhos e por isso se interessaram. Através da dor delas, elas resolveram ajudar outras mães. O meu caso é um pouco diferente. Eu tive esse conhecimento, fui atrás desse conhecimento na gestação, implementei desde o dia 1 e tive esse sucesso. Então, foi um caminho um pouco diferente, mas foi a partir ali do resultado. E aí, então a minha filha foi crescendo, dormiu bem, né? Depois eu comento um pouco mais sobre isso. O que é esse dormir bem, né? Dormiu bem desde sempre, né? Não tô falando sobre não acordar desde sempre. Dormiu bem, um sono de qualidade desde sempre. E aí a vida foi se encaminhando. Quando a gente tem filho, a gente repensa muita coisa. Me mudei de cidade, me separei e tal. Fui rever toda essa minha parte profissional e isso veio muito forte. Quero trabalhar com isso, é um assunto de muito interesse para mim. É um assunto que eu vi que é uma dor, uma das maiores da maternidade. E é um assunto muito importante, né, Letícia? Porque a gente percebe, assim, ó, muitas mães que acabam sofrendo muito mais no puerpério, porque é uma mudança totalmente radical, né? A tua vida dá um 360, assim, é tudo diferente. Na gestação a gente já começa com uma mudança grande, como eu digo, porque tu pensa no que tu vai comer, no que tu vai beber, no que tu vai pensar, porque tu sabe que tudo tá interferindo naquela vida que tá crescendo ali dentro de ti, né? E quando o bebê vem, é mais ainda, porque tu não tem mais aquela coisa, quero tomar um banho. Não, mas o bebê precisa de mim. É um serzinho que precisa 24 horas da gente. Então, se tu não tem esse certo descanso, né? Gente, isso para se encaminhar para um quadro ansioso, um quadro depressivo numa mãe que já tá com toda a mudança hormonal acontecendo, né? E ainda essa mudança emocional, fisiológica, social que envolve, é um passo muito curtinho para ti acabar, né, adoecendo no puerpério, né? Exatamente, e a gente fala muito do puerpério, que é um período ali muito sensível, mas a grande maioria das famílias que eu atendo são já com crianças de 1, 2 anos, então também se tem essa ideia de que vai passar ali com 3 meses, 4 meses, que é só o início, e não é o que acontece na maioria dos casos. Isso eu tava pensando ontem à noite até, função, né, da gravação e tal, então tu fica relembrando, né? E aí eu fiquei pensando, eu digo, como isso acontece, né? Tu vem nessa questão de que não, tal mês vai melhorar, tal mês vai passar, e aí tu vem, e quando tu vê, tu tem, sei lá, 3 noites que o sono foi uma beleza, tu acha, agora vai, agora engrenou. Aí vem um salto de desenvolvimento, aí bagunça tudo. Um dente. Aí tá organizando, aí vem o dente, aí tá, a vacina, aí não sei o que, é a introdução alimentar. Então, aí tu tá sempre aquela, por isso que eu acho que essa questão, como eu disse, mais, não tão inicial, mas mais pra frente, depois, se você não trabalhou, não aprendeu sobre sono, não teve esse acompanhamento, que você educou, né, o teu bebê a dormir, depois lá com 1 ano, 2 anos, a mãe tá realmente sobrecarregada e não sabe mais pra onde correr, e aí acaba buscando, então. Sim,
Aí a gente trabalha já com uma resolução de problemas que já estão instaurados. Mas daí, só para finalizar o meu caso, foi isso. Eu revi vários pontos da minha vida e vi que eu ficaria muito satisfeita em poder ajudar outras famílias. Eu já ajudava amigas de uma forma informal e aí vi que poderia trazer isso de uma forma profissional. Então fui fazer formação, estudar a partir de ciência mesmo e, enfim, fiz uma formação, como já foi citado aqui, no Family Wellness, maravilhosa, que depois também vou falar sobre qual é o tipo da minha abordagem, do meu método, que vai muito de encontro com essa formação. E daí em diante, trabalhando com várias famílias, melhorando o sono e melhorando todos os aspectos. Porque nunca é só sobre sono. Nunca é só sobre sono. E nunca é só sobre o bebê. É a família como um todo que se beneficia com essa melhora. Tu falou, né, que tu buscou esse conhecimento, então, de como que funciona o sono do bebê. Explica para nós um pouquinho como que funciona o sono do bebê, porque ele realmente é um sono muito diferente do adulto, né? A fase adulta, o nosso sono funciona de outra forma. Como que funciona o sono do bebê, então? Ana, na verdade, eu costumo dizer, assim, que o sono do bebê é muito parecido, por um lado, com o do adulto. Com o do adulto e com todas as faixas etárias. A estrutura do sono é basicamente a mesma, tá? Mas realmente, né? Por que a gente tem tanto problema de sono? Por que esse assunto é sempre tão destacado entre as gestantes? Tu nunca mais vai dormir, essa frase, né? Sim, aquele conselho. Dorme agora. Dorme agora, aproveita para dormir agora, depois não vai dormir. Chega a assustar a gente com isso, né? Isso é o que mais se ouve. Mas, então, por que a gente sabe disso e vê na prática que realmente é um período que a gente praticamente não dorme em algumas fases? E por que isso é tão difícil? Porque, embora a estrutura seja a mesma, tá? A sensibilidade do bebê é parecida com a de um adulto na questão do sono e tal, o sono do bebê ele é mais imaturo do que o do adulto e, portanto, mais fragmentado. Quanto menor o bebê, né? O recém-nascido, por exemplo, ele vai ter um sono muito imaturo. E o que eu quero dizer com imaturo? Imaturo é que não tem o ritmo circadiano, a organização do dia. O organismo não é organizado de uma forma que entende o que é dia, o que é noite, não entende, né? O organismo não consegue ter uma distribuição adequada das horas de ficar acordado, de fazer soneca, de fazer alguma atividade. Isso vai se organizando ao longo do tempo. Então, nós adultos já temos isso, ou deveríamos ter, a grande maioria, muito mais organizado. Os bebês nascem com isso de uma forma imatura que a gente tem que dar uma organizada, e a gente fala muito sobre rotina e outras questões. Então, no início, acaba que é muito fragmentado. E é isso que faz, então, eles terem esses vários despertares. Exato. É por esse motivo. Exato. Mas a estrutura e as ideias principais que atravessam o sono são muito parecidas. Isso eu gosto de trazer, porque às vezes a gente fica tentando entender o sono do bebê, que tem coisas que são específicas do bebê, mas ao mesmo tempo é só a gente pensar no nosso sono, no que a gente gosta, o que nos impacta, quando que a gente dorme uma noite mal. No bebê vai ser tudo muito parecido, então isso também ajuda a esclarecer um pouquinho, não é tão diferente. Os ciclos de sono, as fragmentações e a maturidade, sim, isso é algo que a gente vai conquistando com o tempo, mas a estrutura em geral é muito parecida. Perfeito. Essa comparação que tu fez em relação ao nosso sono, isso me faz lembrar que eu ouvia não me lembro se era conselhos acho que de família, às vezes, aquela coisa assim, tem que acostumar o bebê a dormir durante o dia com o barulho, não sei o que, aí depois fica fácil, eles dormem em qualquer lugar, só depois é difícil, né? E a gente ouve isso de algumas pessoas, até vê algumas coisas na internet, que pro bebê entender o que é dia e o que é noite, de dia a soneca não precisa ser naquela escuridão total e no silêncio como na noite, para eles entenderem. Mas aí quando a gente pensa no nosso sono, a gente dorme muito melhor e tem uma soneca muito mais restauradora mesmo, se esse sono for no silêncio, for no escuro. E pro bebê? O que tu aconselha geralmente? É que a soneca possa ser feita realmente em qualquer lugar, com barulho, ensinar o bebê a dormir a soneca sim ou não? Dá preferência pro quartinho escuro, silêncio, ruído branco, isso tudo funciona? É ótima essa pergunta e é muito isso que eu estava falando. É exatamente isso que tu trouxe. Se a gente pensar na gente enquanto adultos, como que a gente consegue relaxar melhor?
o que nos traz mais relaxamento, maior conforto. O cérebro desligar, né? Se recuperar mesmo, né? Então é tudo muito parecido. A gente gosta, na maioria dos casos, tudo eu tô falando no geral, né? A gente gosta de dormir na penumbra ou no escuro total, com uma temperatura agradável, sem nenhum barulho incomodando, com um bom pijama, com um lençol confortável, enfim, tem gente que tem mais algumas coisas ali, um travesseiro específico, um cheirinho de lavanda, qualquer coisa. A gente tem as nossas preferências para chegar nesse estado de relaxamento. O bebê é a mesma coisa. Por que a gente vai pensar que a gente tem que expor o sono do bebê a um barulho, a uma festa, a uma luz no rosto dele? Lógico, existem exceções, assim como com a gente pode querer acampar e... Então, às vezes numa viagem, né? Vai viajar de avião, de ônibus, que tu tá de carona, e tu vai dormir no carro, tu vai dormir totalmente torto ali, vai acordar depois com torcicolo, ok, mas tu acabou dormindo. Exceção. E com o bebê é uma exceção, mas não que isso tem que ser uma prática, deixar o bebê, sei lá, dormindo. Eu percebo que tem isso, eles dormirem no colo da gente, pobrezinhos, ficam, por mais que a gente tente acomodar, e o colo é uma delícia, mas eu percebo pela minha agora que tá maiorzinha também, ai, no berço, ela se esparrama, ergue o braço pra cima, tira a perna, abre as pernas, tu vê que ela tá confortável ali, acomodada, né? Sim. Então é exatamente isso, a gente pensar nesse conforto. Como é que eu posso trazer o maior conforto pro meu bebê? Porque assim como eu gosto, eu quero que ele também tenha. Bebês, assim, tem alguns detalhes, tá, nessa questão. Bebês e crianças em geral, o que eu recomendo? Soneca na penumbra, pode ser, não precisa ser aquele escuro total, que tu fecha tudo, que a gente tapa até os buraquinhos. Na penumbra, para induzir esse relaxamento, tá? Porque a gente é isso. Se a gente for cestear, a gente vai dormir melhor se for no quarto mais escurinho, sem barulho, uma temperatura agradável. Sono noturno no escuro total, que é aquele escuro que a gente abre o olho e não enxerga absolutamente nada. Alguns pais ficam meio desconfortáveis e a gente tem que ver caso a caso, porque sim, é importante que cada família, seguros, cada criança, enfim, né? Mas na teoria, né, o que há de melhor é isso. Porque o escuro total, ele acaba induzindo a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. A produção, o corpo secreta a melatonina a partir do reconhecimento de que não há luz no ambiente, que aquele é o horário certo para essa produção da melatonina. Então, escuro total. Aí que a gente vê muito na internet, aquilo de tapar frestinhas, tapar luzinhas, a luz que entra embaixo da porta, tudo a gente reduzir para a produção de melatonina e para o bebê não ter nenhum estímulo, né? Não acordar no meio da noite e alguma coisa ainda fazer ele ficar mais estimulado. Só mais um detalhe, o bebê de 0 a 3 meses, por ali, pode ser que ele precise em algum momento dormir a soneca num ambiente um pouquinho mais claro. No geral, vamos colocar penumbra, mas caso ele esteja trocando o dia pela noite, só pra gente organizar, a gente coloca num ambiente não tão escuro, mas nunca com uma luz no rosto. Porque o recém-nascido, ele dorme em qualquer lugar mesmo, né? O recém-nascido é uma coisa que o pico de energia deles é muito curto, que a bateriazinha acaba rápido e eles vão dormir mesmo. Mas realmente depois, principalmente acho que após os 3 meses que eles começam a até enxergar melhor e perceber mais as coisas, tu vê que eles são, tipo assim, o mundo tá muito mais interessante pra eles, que eles ficam mais relutantes a dormir, né? Então eu percebi isso com a minha, tu é Laura, né? A minha Ana Laura. Eu percebia quando a Laura, às vezes, o ambiente diferente. Se eu tava na casa de alguém e aí a gente tava na sala e ia pro quarto fazer ela dormir. Ela demorava muito mais, porque parece que ela queria olhar tudo que tinha no quarto. Né? Aquela novidade, assim. Então, essa questão, eu acho também do ambiente escurinho, como tu disse, tira o foco da atenção de outras coisas e faz com que relaxe e durma mais rápido, né? Exato, reduz estímulo, né? E o que acontece? Isso que tu trouxe agora da tua filha e tal, é uma questão científica, que a gente vê na teoria que a partir ali das 6, 8 semanas, vamos colocar 2 meses de idade do bebê, ele perde uma barreira que ele nasce, que é uma barreira contra estímulos, que ele nasce até os 2 meses com essa capacidade de não receber não receber essa interferência de estímulos, que é a luz, barulho e tal. Então, por isso que a gente nota bebê recém-nascido dormindo de qualquer jeito. Isso é um sistema do organismo, né? Natureza perfeita, natureza né? perfeita para regular a energia, não ficar tão hiperestimulado, tão cansado. Então ele nasce com isso, mas ele vai perdendo ali pelos 2 meses. E aí tudo começa a chamar a atenção. Luz, barulho, alguém que passa, uma coisinha colorida. Um passarinho que canta lá fora, tá quase dormindo e o passarinho canta. Exatamente, a televisão, o bebê já começa a olhar. Então é exatamente isso que acontece.
até 8 semanas, vamos colocar, a gente consegue focar bem na extragestação, no puerpério da mãe, não se preocupar tanto com nada, porque realmente o bebê tá com essa barreira, ele não vai ser muito afetado. Agora, a partir das 8 semanas, é legal a gente já começar a cuidar bem, luz, barulho, dar esse conforto pro bebê, porque realmente ele vai começar a ser afetado e as coisas podem ir para um outro caminho. E o ruído branco, então, ele realmente contribui. Porque ele, acho que ele meio que abafa os barulhos externos, exatamente, né? Assim, eu costumo dizer que eu compro para minhas amigas que engravidam de presente, quando elas estão grávidas, fazem chá, enfim, o meu presente é um ruído branco. Normalmente é isso. Eu já tenho um modelinho que eu gosto e tal, eu compro e é um presente. E para as famílias que eu atendo, eu sempre trago isso, né? Algumas não usam e a maioria, sabe, Ana, que me dizem assim, eu cheguei a usar, mas não vi resultado. E aí eu trago toda a explicação do uso do ruído branco. Que ruído branco, colocar o bebê na escuridão, na penumbra para soneca, entre outras estratégias, elas não servem para ser milagrosas. Algo que a gente veja ali como dica na internet. Colocou ali, ligou, o bebê dormiu. Não é sobre isso, não é assim que funciona. Porque na internet isso parece que é assim, né? Uma dica ligou, mágica. Tu compra aquele aparelho, tu bota no Ah. celular. Ruído branco, pra quem não sabe, é aquele barulho de shhh, constante, assim, como um secador, algo assim. Como um rádio, como é que a gente fala? Uma não emissora de rádio não sintonizado. sintonizada. Exato. Então, se tem muito essa ideia, eu vejo nas famílias. Assim, eu usei um tempo, mas não vi efeito. Não é algo tão direto, tá? Essas estratégias todas, elas vão ser detalhes que somados vão contribuir para esse relaxamento. Mas o grande do sono é a rotina, é o ambiente, é o emocional da família, são outras coisas. Isso são pequenas estratégias que são super importantes, mas não são milagrosas. O ruído branco é isso. A principal função dele, ele tem a questão do relaxamento, de lembrar o som intrauterino, sim. Mas depois de um tempo, eu uso com a minha filha, ela tá com 4 anos, eu ainda uso. Depois de um tempo, vai ser para abafar barulhos externos, porque um barulho que acorda o adulto acorda uma criança, tá? Então eu coloco no quarto. Tanto na soneca quanto no sono noturno? Em toda a extensão da soneca e do sono noturno. Aí tem algumas recomendações, que é no máximo 50 decibéis e não deixar muito perto da criança. Mas assim, botar perto da fonte de onde vem aquele barulho, na janela, por exemplo, se a rua é muito barulhenta, ou na porta, não é para ficar ao lado da criança. Sim. É para bloquear um pouco, porque também não é tão alto a ponto de, sei lá, dar um estouro. Se for um barulho muito, vai acabar ouvindo. Um latido do cachorro muito alto. Mas realmente ele ajuda nisso. Então é para ser usado assim, sem medo, sem esperar milagre, mas o casal depois vai jantar, vai lavar a louça e tal, tudo isso vai dar uma maior tranquilidade pro bebê não acordar. E outras estratégias, tudo nesse sentido. O escuro, como eu falei, vai induzir a produção de melatonina e tudo mais, mas não é milagroso, não é só botar no escuro que a criança vai dormir. É como tu disse, é o somatório do dia, né? Como tu falou, a questão emocional da mãe, né? Principalmente a mãe, eu falo mãe porque é quem tá ali do ladinho. Exatamente. E às vezes é quem amamenta e tá, né, naquele leite, tá indo um cortisol ou não, né? Então isso eu percebo também, como tá o ambiente em casa, o que interfere. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que entra na rotina, como tu falou, nós ali em casa, agora ela tá com 1 ano e 4 meses, até já uso um pouquinho mais de luzes, por exemplo. Mas até ela completar 1 aninho, basicamente, em casa era anoitecer, era o sol. Começava a sair o sol, no máximo uma luzinha baixinha na sala, onde ela janta, porque ela jantava meio que quase a luz de velas, assim, por causa do horáriozinho, né? Eu já não ficava ligando luz alta. E eu percebia realmente que isso, vendo grupos de outras mães, que às vezes eram as crianças fervendo até as 10 da noite, crianças pequenas, que a gente sabe a importância do sono para o crescimento dessa criança, né, para a saúde dessa criança. Mas também aí tu via, às vezes, né, postagens aqui e ali, era a casa toda iluminada, às vezes televisão ligada, tipo, a família toda tava a mil e a criança também vai estar. Né? Então eu sempre cuidei isso, assim, quando a Laura, tipo, televisão eu já não era muito de assistir, então desde que ela nasceu, meu marido que vê as séries depois que ela dorme, eu basicamente não assisto. Mas esse cuidado, assim, com a luz durante o final do dia, que é aquela coisa que começa, a produção da melatonina ali, então eu já deixava tudo realmente tranquilinho em casa, né, o tom da voz, às vezes eu já mudava com ela quando ia pro banho, já falava um pouquinho mais baixo, aquela vozinha mais acolhedora do que aquela voz mais enérgica, né, da brincadeira, então isso eram coisas que eu
de uma forma intuitiva, né, pensando, acho que isso daqui tem sentido, não, acho que funcionou, porque ela, vamos entender então o que é o dormir bem, porque, como eu disse, uma coisa que eu acredito que eu deveria ter feito era ter aprendido muito mais sobre o sono, porque teve alguns meses que foi um pouquinho mais difícil, mas no meu ponto de vista, comparado a outros bebês, eu acho que a Ana Laura dormia bem. Mas vamos descobrir agora se realmente ela dormia bem ou não, né? Porque de repente eu tava achando que dorme bem, mas esse não era um dormir bem. Porque eu via muitas mães comentando, meu filho acorda de hora em hora, né? Ou sei lá, tem 6, 7, 8 despertares na noite. Ela não tinha isso, ela acordava, sei lá, fazia sono de 3 horas, né? Ou às vezes acordava 3 vezes na noite, a noite inteira, dormindo tinha época que ela dormia às 7 da noite e acordava às 6 horas da manhã, mas com esses 3 horas, né? 3 despertares, né? Então, isso é dormir bem? Não é? Fala um pouquinho agora, vamos descobrir se ela dormia bem. Se o que eu fiz de forma intuitiva funcionou ou não. Primeiro, Ana, eu acho assim, ó, se tu acha que ela dormia bem, provavelmente ela dormia, tá? Se ela não dormia, tu ia saber que ela dormia bem. Isso aí a gente sabe na hora, assim. Muitas vezes acontece o contrário, né? A família acha que por ter 2, 3 despertares a criança dorme muito mal e às vezes é normal, tá? Então vamos lá, o que é dormir bem? Dormir bem, ter um sono de qualidade, é respeitar o ritmo da criança, né? E entender que bebês e crianças precisam de mais tempo de sono. Então, o ponto 1 é esse. Bebês e crianças até mais ou menos 2, 3 anos de idade, numa média, de 10 a 12 horas de sono noturno. Lógico, o bebê recém-nascido vai acabar tendo um pouco menos sono noturno porque dorme muito durante o dia, mas estou falando no geral. Então, ter 10 a 12 horas de sono noturno com pequenos despertares curtos, despertares sem muito estresse. Mas acordar, um bebê despertar durante a noite é normal, tá? Então também isso a gente vê muito na internet, essa informação de meu bebê com 1 mês dormiu a noite toda e muitos bebês dormem a noite inteira. E a gente fica pensando o que tem de errado no meu bebê ou comigo, o que eu tô fazendo de errado que o meu não é assim, né? Exatamente. Então até os 6 meses de idade, por exemplo, do bebê, tem bebês que dormem a noite inteira? Tem, mas são exceção, tá? Às vezes é a questão do temperamento, sensibilidade junto com o ajuste de tudo. E a maioria dos bebês a gente vai ajustar tudo e eles vão ter alguns despertares, tá? E tem a questão de que alguns bebês são mais dorminhoquinhos, né? Que outros. Eu acho que tem isso também, né? Porque eu percebo assim, a Ana Laura, eu percebo que ela faz um sono regenerativo porque ela acorda bem de manhã. Eu acho que isso é um ponto, é que nem a gente, né? Tu vê que ela acorda feliz, ela acorda sempre sorrindo, ela não acorda chorando de manhã, sabe? Como eu digo, da noite, quando ela acorda na madrugada, ela acorda chorando, vai lá, toma o tetezinho dela, dorme de novo. É uma coisa rápida. Mas pela manhã, quando ela acorda pra vida, como eu digo, ela acorda alegre, ela acorda feliz. Então, foi um sono regenerativo, né? Mas ela faz em média, assim, 9 horas, 10 horas. Eu percebo que das janelas de sono ali que a gente vê pela internet, ela sempre faz o mais perto do mínimo do que pra cima. Eu sei que tem bebês às vezes que fazem, né, mais lá em cima. Daí tem a individualidade de cada um, né? O que a gente não quer? Que saia muito dos padrões, porque cada mês do bebê vai ter, né, segundo estudos, uma média do que aquele bebê deve fazer. A gente não deve ficar enlouquecido, engessada naquelas tabelas, mas é muito bom pra gente ter como referência. Então, só voltando ali, o que é o dormir bem? É ter despertares, por exemplo, é que para cada faixa etária vai ter alguma questão, algum ajustezinho ali. Mas um recém-nascido a gente sabe que eles têm necessidade de alimentação a cada 2 ou 3 horas. Então um bebê que acorde a cada 2 ou 3 horas está no sono de qualidade. Se não tiver despertares muito longos, se ele for dormir num horário adequado, acordar num horário adequado, enfim, por aí. A gente não tem essa expectativa que um bebê com 3 meses vá dormir a noite inteira. A partir dos 6 meses, quando amadurece essa questão do sono, o organismo está mais amadurecido, a gente começa a esperar blocos maiores de sono. Ainda assim, sem essa ideia de uma noite perfeita, sem despertares e tudo mais. Aí vai depender, tem bebês que já vão conseguir. A minha filha, por exemplo, começou a dormir a noite inteira com 5 meses. E aí eu abro um parênteses aqui, a noite inteira na maioria dos dias. Porque nós adultos não dormimos a noite inteira todos os dias sem acordar, sem perder o sono. Então depende muito, mas um sono de qualidade é isso. Para bebês pequenos, que acorde a cada 2 ou 3 horas. Para bebês e crianças um pouquinho maiores,
2, 3 despertares ainda tá um sono de qualidade. Se não forem despertares muito estressantes. Assim. E como tu disse, às vezes esporadicamente acontece de perder o sono, como acontece com a gente. Noites ruins. Demora mais, às vezes fica 1 hora pra daí dormir de novo, mas isso é exceção. Né? Não é a rotina dela, né? Isso é importante de observar também, né? Exatamente. E a gente vai observar se tá de qualidade ou não a partir disso que tu falou. O humor da criança, o dia dela, como ela se comporta, toda a questão de regulação emocional, tudo isso impacta muito uma criança que está cansada ou descansada. A facilidade dela de ter um dia ajustado, fazer boas sonecas, brincar nos momentos que tem que brincar, se alimentar, tudo está muito encaixadinho. Então a gente vai vendo se está funcionando e ela dorme 10 horas por noite, tá ótimo. Agora, uma mãe que me diga que está fazendo 8 horas, o bebê dorme das 11 às 7 da manhã, bom, daí já está muito abaixo do esperado, que é de 10 a 12. Porque a gente se preocupa às vezes, né? Será que está dormindo bem mesmo? Será que está dormindo o suficiente para ser saudável para ela ter realmente uma noite reparadora, que não vai afetar no desenvolvimento dela depois que está faltando sono? Eu me preocupo bastante com essa questão, né? Então eu disse a questão do horário dela dormir, eu sempre cuidei agora que tá maiorzinha, que daí janta, né? Depois da introdução alimentar começa a jantar, então até fui prolongando, porque logo que iniciou a introdução alimentar ela jantava às 6 horas da tarde, pra umas 7, 7 e meia tá dormindo. Agora ela vai um pouquinho mais, então dorme por volta das 20, 30, né? Mas raríssimas vezes passa disso. E quando eu passo, às vezes quando deu aquela bagunçada na soneca que acordou fez a soneca das 4 às 6, por exemplo, aí acaba que dá pra espichar um pouquinho mais à noite, mas senão é mais tá ou menos ótimo, assim. É isso aí mesmo. E até teve uma outra questão que tu tinha colocado aqui, que sempre baixou as luzes ali no final da tarde, toda essa preocupação. É isso, a gente também tem que entender, quando a gente fala de sono de bebê e criança, que eles nascem fundamentalmente muito conectados com o ritmo da natureza. Então a gente, ao longo da nossa vida, a gente foi adaptando esse ritmo de acordo com as tecnologias, com as necessidades, né? Eu digo assim, gente que quantas vezes a gente trabalhava de dia, estudava à noite, faculdade, coisa, não tem como tu estar dormindo às 8, 9 horas. E aí a gente usa a luz artificial para nos manter acordado e tal. Mas o bebê, ele nasce com isso zerado, ele nasce conectado ao ritmo da natureza. O que um bebê que não se não estivesse inserido, né, na nossa cultura e na nossa tecnologia, ele dormiria logo após o pôr do sol e acordaria com o raio do sol. Então, é mais ou menos por aí. E a gente ficar também nesse esforço desgastante de tentar trazer o bebê tão pequeno para os nossos hábitos, para a nossa cultura, né, forçar ele a ficar numa luz artificial até 23 horas e tal, não é saudável. Sim, às vezes aquela esperança de que vai dormir então mais tarde, vai acordar mais tarde. E eu percebo muito isso na Laura. Mesmo ela dormindo as noites mais tarde, ela acorda no mesmo horário, por essa conexão de natureza. Começou a clarear, começou a passarinho cantar, ela começa a despertar. E o meu marido às vezes fala, ela podia ter mais. Eu digo, mas na verdade ela tá certa. Nós é que estamos nessa bagunça, como tu disse, que a gente se desordenou, e acaba daí, lógico, vai dormir à meia-noite, 1 hora da manhã, aí tu vai querer acordar às 7, 8 da manhã. Claro. Né? Mas o bebê não. E correto tá eles. O saudável seria que todos nós, né, dormíssemos com o pôr do sol e acordássemos com o nascer do sol. Então assim, uma dica que eu dou, que eu acho que facilita o processo, é a gente trabalhar primeiro na nossa mente, né, no nosso entendimento, e depois colocar em prática da gente por um período, né, que estamos com bebês recém-nascidos ou crianças pequenas, a gente se adaptar um pouco e dormir um pouco mais cedo. Ceder um pouquinho também, porque esse é o ritmo deles. Depois as coisas vão entrando, né, num outro padrão, mas é muito por aí. Pensar ali, final da tarde, reduz as luzes da casa, não é? Não tô falando sobre os pais irem dormir às 18, 19 horas. Mas dá vontade, às vezes, sabe, mãe? Isso vai lá no quartinho escurinho fazer eles dormir, às vezes eu saio meio assim, ó. Acontece. Aí liga a luz, chega a dar uma coisa nos olhos, depois que eu saio do ambiente. Preciso tomar um banho. Dá vontade, às vezes, é ficar deitadinha junto. Ai, Letícia, mas olha só, né? É uma conversa tão ampla, como tu disse, o sono envolve tantas questões que, gente, dá pra gravar um podcast de 4 horas aqui, né? Tá. Então, pra gente ir se encaminhando pro final, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão do momento ideal para começar a ensinar esse bebê a dormir. O que tu considera o momento ideal? É desde o nascimento? A partir de tal mês? O momento ideal é quanto antes, tá? Não sobre ensinar o bebê a dormir. Porque
o bebê ele nasce sabendo dormir, ele dorme no útero, a gente tem que favorecer, entender o que o bebê precisa para favorecer esse adormecimento, o quanto antes, tá? Só que lógico, eu sempre trago essa leveza da maternidade no que for possível. Perfeito. O início ali é muito complicado, a mãe está se entendendo enquanto mãe, a mãe está tentando sobreviver esse turbilhão de informações, de novidades. Dá mamar, troca a fralda, vai? Exato. Então, a gente vai ser tranquila no início, tá? Ficar focando no que precisa de maior foco, amamentação, conhecer o bebê, se reconhecer como mãe, entender o que está acontecendo. E depois, aos pouquinhos, a gente vai implementando, né? Tem esse marco aí das 6, 8 semanas, que a gente coloca ali, 1,5 mês, 2 meses, que as coisas começam a andar, né? É legal a gente começar a cuidar da luz e escuridão da casa, exposição do bebê à luz natural durante o dia, pequenas coisas. Mas eu digo assim, desde sempre, a questão da informação. Aproveita a gestação, né, ainda mais para as mamães de primeira viagem, que estão com tempo e tal, para estudar. É a mesma coisa com o parto, com a amamentação. É bom aproveitar esse momento para quando chegar ali, não ser aquela coisa, não sei o que está acontecendo, não sei por onde começar. Vira um desespero, né? Vira um desespero. Então, o que eu digo quanto antes é nesse sentido. Estudar durante a gestação, com fontes de conhecimento sérias, e, enfim, porque tem muita coisa, eu sei que pode dar uma confusão na cabeça, mas estudar com calma e depois implementando com calma, entendendo que é tudo isso, conectado ao ritmo da natureza, se conectar ao bebê para entender o que ele quer e só respeitar, não tem nada muito mirabolante, é entender como funciona e ir respeitando esse ritmo. E que são fases, né? Quando diz, vai ter dias que tu fez tudo certo e mesmo assim a noite não foi lá, tudo sim. aquilo acontece, Não, assim com como a certeza. gente, né? Às vezes eles também não têm um dia muito bom, como a gente também não tem, isso tudo vai interferindo. Tu falou a questão de adquirir esse conhecimento e enfim, o que tu aconselha, algum livro? Tem alguma orientação, assim, de algo que as mães podem ir aprendendo sobre sono? Além, lógico, de conversar com a consultora, né? Que isso é fundamental, mas o que tu recomenda? Esse assunto é um assunto muito recente, tá? Então, realmente é mais difícil encontrar livros sérios, tá? Que tragam a ciência, que tenham embasamento científico, teórico. Tem alguns livros sobre sono em geral, tá? Tem um muito bom sobre a ciência do sono, depois eu posso trazer a referência certinha. Só que a parte que se fala de bebês e crianças é muito pequena, tá? Então, realmente, em português principalmente, é difícil. A gente tem aqueles livros clássicos de treinadora de bebê e outros livros, enfim, muito conhecidos, que não é o método que eu trabalho. Então, de fato, eu não recomendo e acho que até atrapalharia o processo das mães, que traz muito questão do treinamento de sono a partir da separação. Sim, sabe, sim. Que é outro método, o método que eu trabalho é justamente ao contrário, é a partir da segurança, do Nada de deixar bebê chorando para aprender a dormir. Nada de deixar bebê chorando, tá? Então, os livros que a gente vê bastante no mercado são esses, assim. Mas na internet tem muita coisa boa, tá? Tem de tudo, como em qualquer assunto, mas já tem bastante gente séria trabalhando com isso e trazendo informação. No Instagram, ou se a mãe tiver interesse também, tem a questão de fazer um atendimento ou algum encontro para ter essa educação de sono já na gestação de uma forma mais específica. Fazer uma consulta, como se fosse uma consulta de pré-natal já. Claro. Então passa para as nossas mamães que estão nos assistindo, para as famílias que estão nos assistindo, os contatos da Letícia, como que elas fazem para encontrar a Letícia, ter um Instagram, enfim. Eu acho que dá pra ser tudo pelo meu Instagram, porque lá vai ter o meu WhatsApp, vai ter o meu contato. E vai ter os conteúdos para aprenderem com a Letícia também, tem bastante conteúdo, ela posta bastante coisa lá, eu sempre acompanho. No Instagram eu tô sempre tentando ajudar, como já deu pra ver aqui, esse assunto é muito complexo, muito grande. Muito. Então pra mim é um desafio no Instagram, reels pequenos, caixinhas de pergunta, conseguir ajudar, mas tô sempre tentando. E lá tem um link direto pro meu WhatsApp, pro meu contato, pra gente conversar, conversas informais, pra gente ir entendendo o que é possível, em que momento a gente pode auxiliar nessa melhoria do sono e melhorar a qualidade de sono das famílias. Teu Insta é o? @leticia.sono. Facílimo, ó, @leticia.sono. Fácil, ali tem tudo. Letícia, agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que tu tivesse o contato de todas as gestantes e mães, né, que já são mães também, do mundo,
tá? Que tu tivesse ali na tua lista de transmissão o contato de todas elas e que tu vai mandar uma mensagem que vai chegar para todas elas. Que mensagem tu mandaria? Nossa, responsabilidade, mas eu acho que muito da ideia de que para as mães, tá? Para as gestantes e mães, que elas conhecem ou vão conhecer os seus filhos melhor do que ninguém, para que confiem, né, no seu conhecimento, no seu vínculo, na sua intuição. Informação nunca é demais, informação séria e de qualidade, então aliar essas duas coisas. Confiar na sua intuição e na sua conexão com a sua criança, porque isso eu trago muito nos atendimentos, que cada família é uma, cada necessidade é uma, então confiem, né? Não tem receita de bolo, na internet tem muita coisa pronta. Não, confiem no que é melhor para vocês, unindo informação de qualidade. E pensar que essas fases passam. Se tiver muito difícil, procurem ajuda. Mas as fases, no geral, difíceis passam, e se a gente olhar para trás, a gente vai pensar mais se a gente curtiu o processo. Se foi leve, se a gente conseguiu aproveitar. Então é bom a gente focar nisso. Ai, perfeito, perfeito, que linda mensagem. Letícia, que alegria ter você conosco aqui no GestarCast. Com certeza, né, um conteúdo enriquecedor, eu chego até a arrepiar aqui. E como eu disse, é um conteúdo amplo, tem muita coisa que a gente pode trazer a respeito, né? Então, mães, deixa nos comentários, coloca lá o que mais vocês querem ver sobre o sono, quais são os desafios que vocês estão tendo com o sono, para que a gente possa fazer um GestarCast ainda mais personalizado para vocês, trazendo ainda mais conteúdo e informação para realmente proporcionar esse maternar mais leve, né? Então, coloca lá qual é o desafio que você está tendo, em relação a estabelecer a rotina, porque a gente pode pensar, né, Letícia? Eu quero ter a Letícia aqui muitas vezes ainda conosco aqui no GestarCast. Então, que a gente crie daqui um pouco um podcast específico sobre tal tema relacionado ao sono, e a fala de vocês nesse momento, né, a necessidade de vocês é muito importante. Então, compartilhem conosco. Letícia, gratidão imensa, né, então te ter aqui. Eu aguardo próximos episódios com a gente juntas. Tá? Que tu esteja, né, conectada conosco aqui, porque realmente é um assunto fundamental para um maternar mais saudável, com mais qualidade de vida e mais bem-estar. Eu que agradeço muito o convite, eu adoro falar sobre isso. O assunto é inesgotável, então dá pra gente realmente fragmentar e trazer de uma forma mais específica alguns pontos. E sempre que me convidarem, estou disponível para estar por aqui. Ai, que ótimo, que ótimo. Para vocês que estão nos acompanhando, então, para as famílias que estão nos acompanhando hoje, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por estarem conosco no GestarCast. Deixa o teu comentário, fala como que você tá aí, porque eu também gosto de acompanhar as famílias, de saber como que tá indo o maternar de vocês. E como eu disse, para que a gente possa trazer mais conteúdo de valor aí para auxiliar vocês. Fiquem ligados, né? O perfil do GestarCast no Instagram é @gestar.cast. Podem me acompanhar também no meu Instagram, @AnaPaulaDiasCorreia, para vocês ficarem sabendo de tudo. Lá eu tô colocando já alguns cortes dos podcasts que já teve, né? Os episódios novos vão ao ar todo domingo, às 22 horas, no YouTube e no Spotify. Então fiquem ligadas. Se você está aí gravidinha e vai receber o seu pacotinho de bênçãos durante essa semana, eu desejo que você tenha uma ótima hora, que Deus abençoe muito vocês e que vocês sigam conectadas conosco aqui no GestarCast. Combinado? Beijo, até a próxima!